Você realmente é um bárbaro, ele disse com um sorriso torto, ainda impressionado que Bjorn Jandel continuava cheio de sede de luta mesmo depois de acabar com um bando inteiro de goblins. Mas então os olhos dele se estreitaram friamente. Ainda assim, parece que você levou uns bons golpes. Então que tal isso? Me diz para onde aquela elfa foi, e eu deixo você sair daqui vivo. Bjorn Jandel soltou um sorriso de deboche. Me deixar ir? Você acha que eu sou idiota a esse ponto? O ruivo ergueu a espada num movimento ameaçador. Você acabou de rir, seu maluco? Ótimo então, acabem com ele primeiro. As perguntas ficam para depois. Ele gritou para os homens, fiquem atentos. Não baixem a guarda nem por um segundo. Só tratem ele como se estivessem caçando alguma fera gigante. Ao sinal dele, o grupo inteiro avançou de uma vez, rugindo enquanto vinha para cima. A mão de Bjorn Jandel tremeu de leve, mas ele cerrou os dentes e se recusou a sair do lugar. O braço esquerdo ainda estava morto, completamente dormente por causa do veneno. Eu não sei se Erwin Fornaxide Tercia já derrubou o desgraçado da besta, mas agora eu preciso mandar um sinal para ela de algum jeito. Algo que só alguém do meu mundo entenderia. E então veio na cabeça dele um estalo repentino de inspiração. Com um sorriso desafiador puxando os lábios, ele levantou devagar a mão direita e mostrou o dedo do meio para eles. O dedo do meio se ergueu bem alto no ar, descarado e impossível de ignorar. Vai ser isso. O homem ruivo empalideceu na mesma hora, arregalando os olhos em alarme. Que porra você tá fazendo? Bjorn Jandel não respondeu. Em vez disso, olhou com ansiedade para longe, se perguntando se Erwin Fornaxide Tercia tinha visto o sinal. Ela tá longe demais. Eu não consigo ouvir nada do lado dela. Mas agora não havia outra opção. Ele não tinha escolha além de confiar completamente nela. Sem hesitar nem por um instante, avançou para frente. Agora presos no combate corpo a corpo, Bjorn Jandel e o Ruivo colidiram de frente, com o aço batendo alto no momento em que as armas se chocaram. Um lampejo de pânico cruzou o rosto do Ruivo. Elias, ele gritou, e na mesma hora um guerreiro mais velho entrou na luta, balançando uma lâmina enorme para baixo com uma força assustadora. O coração de Bjorn Jandel falhou por um instante. Esse cara é forte. Mas recuar simplesmente não era mais uma opção. Rangendo os dentes, ele se lançou para frente mais uma vez. Eu preciso manter a atenção deles em mim. Tenho que criar uma abertura para Erwin Fornaxide Tercia. Bjorn Jandel varreu o escudo com força pelo campo de batalha, empurrando os inimigos para trás só na base da força bruta. Ela não vai perder pro cara da besta, vai? Ele tentou se acalmar, se agarrando à esperança de que Erwin Fornaxide Tercia ainda estivesse mantendo sua posição. De repente, uma flecha cortou o ar com um assobio agudo. O homem do escudo travou na hora, com os olhos correndo de um lado para o outro enquanto procurava de onde ela tinha vindo. Elias pressionou os lábios e ficou em silêncio, esperando o próximo instante se desenrolar. Bjorn Jandel e o Ruivo encararam tensos à frente, prendendo a respiração enquanto aquele momento parecia se esticar. Aquele disparo veio do desgraçado da besta, ou de Erwin Fornaxide Tercia? Bjorn Jandel seguiu com cuidado a trajetória da flecha com os olhos. Ela estava indo direto pro homem do escudo. Um suspiro leve e quase imperceptível escapou dele. Tem que ser ela. O homem do escudo gritou, foquei no selvagem. Das flechas eu cuido. Uma atrás da outra, ele foi desviando todas as flechas que chegavam com movimentos precisos e treinados. O escudo dele bloqueou todas certinho. Com um sorriso arrogante no rosto, ele cuspiu as palavras, o que, achou que podia fazer o que quisesse. Bjorn Jandel fechou a cara. Droga! Aquele desgraçado tinha planejado isso desde o começo. Ele ficou bloqueando as flechas de Erwin Fornaxide Tercia esse tempo todo. Ele mal teve tempo de engolir a raiva antes que os outros dois avançassem de novo para cima dele. Bjorn Jandel lutava para parar a tempestade implacável de ataques. Eu não vou conseguir continuar lidando com todos eles sozinho.
Elias se moveu por trás dele, preparando um ataque surpresa pelo ponto cego. Então vou ter que sacrificar alguma coisa. Os olhos dele ficaram frios e duros de determinação. Meu braço esquerdo já não serve para nada mesmo. Bjorn Jandel girou para frente, escapando do golpe de Elias e avançando direto no ruivo. Se eu puder trocar esse braço morto por derrubar ele, então vale a pena. O escudo bateu no ruivo com força brutal, jogando o homem para trás num tropeço cambaleante. Atordoado e mal conseguindo focar. Esse seu monstro! Bjorn Jandel nem olhou para ele. O olhar dele já tinha se prendido firmemente em Elias. O velho avançou nele de novo, mas Bjorn Jandel escapou, saltando para trás para abrir distância. Entre os dois, os olhos de Elias se arregalaram de surpresa. Ele não esperava aquele tipo de velocidade e agilidade. O homem do escudo rosnou: foco. Eu vou continuar bloqueando os disparos. Mas Erwin Fornaxi Tercia já estava um passo à frente. Uma flecha em chamas rasgou o ar com um som seco. O escudo de madeira pegou fogo na mesma hora. O homem gritou em choque e arremessou o escudo para longe. Bjorn Jandel sorriu. Boa, Erwin Fornaxi Tercia. Ele disparou para frente correndo. Agora é a sua vez. Você realmente achou que dava para bloquear todas as flechas? O homem do escudo rosnou e jogou o escudo em chamas no chão. Maldito! Os olhos de Bjorn Jandel brilharam com orgulho feroz. Essa é a minha arqueira, uma elfa de sangue puro. Agora só Elias ainda permanecia de pé com força de verdade. Os dois se encararam por um breve instante, e então colidiram de novo, com o aço ecoando enquanto trocavam golpes furiosos. Enquanto isso, o ruivo, espancado e destruído, sentia o resto da esperança indo embora. Isso é ruim, ele murmurou, e de repente se virou e saiu correndo. Eu mesmo vou cuidar daquela elfa maldita. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram. Merda! Ele cerrou os dentes de frustração. Ele já tá longe demais. Não vou alcançar a tempo. Elias rosnou: desiste, selvagem. Mas Bjorn Jandel já tinha feito sua escolha. Agora ele colocaria tudo em Erwin Fornaxi Tercia. Ela vai dar conta dele. Eu acredito nela. Cravando os calcanhares com força no chão, ele firmou a postura e se preparou para o próximo confronto. Elias avançou direto para cima dele sem hesitar, e Bjorn Jandel ergueu seu escudo enorme, fincando ele bem na frente do corpo como uma parede de ferro. Só então os olhos de Elias se arregalaram numa percepção repentina, mas a essa altura já era tarde demais. Ele tentou recuar no último segundo, mas a força do próprio impulso traiu completamente. O velho bateu de cabeça com tudo na parede de ferro de Bjorn Jandel num impacto brutal. Bjorn Jandel lançou um golpe mortal na mesma hora, mas o homem à frente conseguiu se torcer por pouco graças ao corpo flexível. Já o homem do escudo atrás dele não teve a mesma sorte. Ele recebeu o golpe inteiro, foi arremessado por mais de 10 metros e apagou na hora. Elias ficou tão chocado que o capacete quase voou da cabeça. Merda, seu desgraçado, ele xingou, e então avançou de novo com vários golpes selvagens e desesperados. Bjorn Jandel encarou ele friamente. Agora só falta você. Sinceramente, ele tinha que admitir, esse cara era forte, forte bastante para Bjorn Jandel não entender por que alguém assim tinha se juntado com fracotes daquele nível. Mas pensando bem, esse provavelmente foi o maior erro que ele já cometeu na vida. Dessa vez, Bjorn Jandel ia com tudo. Apertando os olhos, ele puxou o braço para trás para desferir um golpe esmagador. O quê? Vai ficar só recuando desse jeito? Deixa eu adivinhar, você tá enrolando e esperando aquele desgraçado ruivo voltar, não tá? A voz dele ficou afiada como uma lâmina. Pois isso não vai acontecer. O homem lançou um olhar para Elias e tomou sua decisão num instante. Ele fingiu um ataque com o escudo, e de repente o arremessou com toda a força. Elias não teve tempo de reagir. O escudo voador bateu nele com uma força de quebrar ossos, apagando o sorrisinho da cara dele na hora.
O homem ficou para trás como um monte de carne destruída e retorcida. Bjorn Jandel agarrou ele pela gola e rosnou. Acabou! Cerrando os dentes com força, ele arrastou o corpo pela terra e continuou espancando o homem sem piedade, sem o menor sinal de contenção. Bjorn Jandel rugiu como uma fera levada ao limite. Você acha que eu ia morrer num lugar desses? Com uma fúria selvagem, ele cravou os dentes fundo na carne do homem. Morre logo! Ele rosnou entre os dentes. Por fim, o homem desabou aos pés dele, completamente derrotado e sem conseguir se mover. Bjorn Jandel cuspiu o gosto metálico que enchia sua boca, depois olhou em volta com puro nojo nos olhos. Foi aí que Erin Fornaxide Tercia veio correndo até ele, em pânico. Você tá bem, Bjorn Jandel? Pelo estado acabado e machucado dela, ele já conseguia dizer que ela também tinha vencido a luta. Ela parecia prestes a chorar. Você tá muito ferido. Bjorn Jandel, rápido, bebe essa poção. Ele olhou para aquilo com olhos cansados e desconfiados. Bebe, ela insistiu, assentindo com firmeza enquanto praticamente enfiava o frasco nas mãos dele. É melhor do que jogar em cima do ferimento. Você também foi envenenado, então anda logo. Ele realmente não tinha outra escolha. Tá bom. Tá bom. Um instante depois, Bjorn Jandel fechou os olhos com força e virou o frasco inteiro de uma vez. A dor explodiu no corpo dele na mesma hora. Parecia que as entranhas dele tinham começado a ferver vivas de repente. Cada veia do corpo dele gritava de dor, e a pele queimava e coçava como se formigas de fogo estivessem andando por baixo dela. Erin Fornaxide Tercia o encorajou baixinho. Aguenta firme, Bjorn Jandel. Entre dentes cerrados, ele forçou a pergunta. Que horas são? Ela olhou o relógio. São 11h20. Já perdemos 10 minutos. A mente de Bjorn Jandel voltou a funcionar na hora. Isso significa que faltam só 40 minutos pro selo do primeiro andar fechar. Não dá para descansar. Os olhos dela se arregalaram em alarme, e as palavras que saíram da boca dele em seguida deram outro choque nela. Tira tudo deles. O quê? O rosto dela ficou vermelho na mesma hora. Assim do nada? Espera, não, impossível. Ele deve ter um motivo. Bjorn Jandel balançou a cabeça. Não você. Tô falando dos cadáveres daqueles aventureiros. Tempo restante, 39 minutos e 59 segundos. Depois de uma busca rápida, ele tomou a decisão. Não dá tempo de pegar tudo. Só levem o equipamento deles, as bolsas com cristais de mana e as mochilas. Eu vou pegar o equipamento do ruivo e as coisas do usuário da besta. Bom. Se mexe rápido. 34 minutos e 27 segundos. 26 minutos e 48 segundos. 13 minutos e 37 segundos. 8 minutos e 33 segundos. 2 minutos e 15 segundos. Lá estava, o portão. 50 segundos. Bjorn Jandel avisou ela, a gente vai passar direto. 48 segundos restantes. 40 segundos. Os dois mal conseguiram atravessar o portal a tempo, caindo com tudo no segundo andar. Erin Fornaxide Tercia gritou toda feliz, conseguimos! Já Bjorn Jandel se sentia como se tivesse sido jogado para fora de uma carruagem em movimento. Por que será que ela sempre aterrissa certinho? Erin Fornaxide Tercia se virou para ele com um sorriso radiante e aliviado. Você foi incrível, Bjorn Jandel. Ele também não economizou na resposta. Você também. A gente tinha o quê? Menos 30 segundos sobrando. Foi por pouco. Então ela lembrou de repente de uma coisa. Ah, é. O extrato. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha. Extrato. Erin Fornaxide Tercia assentiu. Você disse que eu tinha que prometer uma coisa para conseguir ele, lembra? Certo. Mas a gente fala disso depois. Não temos muito tempo sobrando. 10 segundos restantes.
De repente, alguma coisa roçou na memória de Bjorn Jandel. Como era mesmo o nome daquela taverna? 8 segundos. Depois mais 4 segundos se passaram. No último segundo, a mente dele clareou de repente. Ele se virou para ela com um ar dramático, quase como o protagonista de dorama coreano, e fez sua promessa. Black Whale. Vamos nos encontrar na taverna Black Whale. Erwin Fornaxide Terci abriu um sorriso enorme. Tá bom. E assim, ele foi teleportado instantaneamente de volta para Rafdonia. Ele estalou a língua de leve e deixou um sorriso torto surgir no rosto. Bjorn Jandel havia retornado como um deus descendo de volta ao mundo. Voltei, Rafdonia. Bjorn Jandel olhou ao redor em silêncio, observando a cena com calma. Ele já sabia que todos os aventureiros estariam reunidos ali, mas mesmo assim, o tamanho da multidão era impressionante. Ele se curvou sobre o relógio e examinou aquilo com cuidado. O tempo dentro do labirinto corria de forma diferente do tempo na cidade. Não importava quanto tempo você passasse lá embaixo, no momento em que voltasse, sempre seria meio-dia do dia seguinte. Então ele precisava ajustar o relógio para bater exatamente com o horário da cidade, meio-dia em ponto. De repente, um homem bem barulhento veio correndo direto na direção dele, gritando, Bjorn Jandel, filho de Jandel. Bjorn Jandel vasculhou a memória. Quem diabos é esse mesmo? O nome dele começa com V. Talvez, o homem correu até ele e apertou sua mão com entusiasmo. Karak, segundo filho de Vion. Bjorn Jandel hesitou. Terceiro, não era. O homem se corrigiu animado. Terceiro. Foi mal. Outro homem se aproximou com um sorriso tranquilo. Karak, terceiro filho de Vanon, é? Bom ver que você ainda tá vivo. Então ele se apresentou sem hesitar. Eu sou Seron, quarto filho de Senik. Pelo visto, você ainda tá respirando também. Do nada, uma multidão inteira de malucos viciados em batalha apareceu de todos os lados, se cumprimentando como irmãos que tinham sobrevivido juntos a uma guerra lendária. Ei, aquele ali não é o filho de Farma, da família Núrin? Ainda tá vivo inteiro, hein? Karak, como foi o labirinto? Aqueles lobos Juba não foram nada pra você, né? Ainda mais com esse machado de alto nível na mão. Bjorn Jandel piscou, completamente sem reação. Merda, esse cara conhece todo mundo. Que porra é essa? Algum reencontro de irmãos perdidos? E de onde saiu esse bando de lunático? Ele ficou sem palavras quando um deles lançou um desafio todo animado. Karak, meu amigo, que tal um duelo no posto de controle hoje à noite? O homem caiu na risada, daquelas bem altas e do fundo do peito. Com certeza. Vou mostrar para todos vocês a verdadeira coragem de um guerreiro. Os outros se juntaram com gritos e comemoração. Bora, rapazes! Tenho quase certeza de que a maioria dos cristais de mana vai acabar tudo na minha mão mesmo. Um deles se virou para Bjorn Jandel e sorriu. Você vai também, Bjorn Jandel. Ele respondeu com um aceno relutante, quase resignado. Tá bom. Dentro da loja, a atendente começou a contar o saque com uma precisão mecânica. 24,476, 28,420. 41,446. Um jovem olhou para Karak com admiração escancarada. Mais de 40 mil? Caramba, isso é insano. Karak, terceiro filho de Vanon, você realmente é um guerreiro entre guerreiros. Então a atendente voltou a olhar para Bjorn Jandel. Tudo isso são cristais de mana? Ele respondeu com um aceno curto. Sim, ela respondeu num tom seco e robótico. Vou contar. O queixo de Bjorn Jandel quase caiu. Rápida pra caramba. Por fim, ela anunciou o resultado. Total, 182,418. Os lunáticos cercaram ele na mesma hora, num alvoroço total. 180 mil. Bjorn Jandel, filho de Jandel, trouxe 180 mil cristais. Esse é o maior recorde de todos.
E não são só os cristais. Ele também trouxe um machado, botas e uma bolsa. Como diabos ele conseguiu fazer isso? Tô com inveja. Bjorn Jandel, filho de Jandel, você realmente é o guerreiro dos guerreiros. O nome dele ecoou de todos os lados. Bjorn Jandel. Bjorn Jandel. Ele soltou um suspiro baixo e ficou em silêncio. Também não dava para culpar eles por ficarem tão empolgados assim, pensou. Afinal, ele foi o primeiro lunático a entrar no labirinto sem nada nas mãos e voltar de lá como um cidadão reconhecido. Ele ergueu o machado bem alto com um sorriso largo e sem vergonha nenhuma. Eu sou o maior guerreiro. Os malucos explodiram na hora. Bjorn Jandel. Bjorn Jandel. A essa altura, ele já nem se importava mais. Pra falar a verdade, era bom pra caramba. A multidão continuou gritando o nome dele até alguém ali perto resmungar, ei, menos barulho aí. Eles se apressaram em pedir desculpa. Foi mal por isso. O guarda baixou a voz e sussurrou, por favor, façam menos barulho. Eles concordaram, mas mais porque quiseram do que por respeito. Lá fora, os curiosos só conseguiam balançar a cabeça. Aff. Mais uma reunião de lunáticos no posto de controle. Será que é sempre esse caos todo? Depois de um tempo, a agitação diminuiu um pouco. Bjorn Jandel se sentou entre Karak e alguns outros, pensando em silêncio, talvez seja melhor eu ficar com esses lunáticos por enquanto. Parece que ainda tem alguma coisa importante que eu não sei. Vou só ficar aqui sentado e esperar eles se juntarem de novo. Aí eu sigo eles. Ele varreu o ambiente com o olhar de forma casual, e então viu ela. Era o Infornaxide Tercia. Não tinha como confundir. O rosto dela ainda iluminava o lugar do mesmo jeito de sempre, brilhante e impossível de ignorar. Ela conversava de forma calorosa com as irmãs, e pela expressão no rosto dela, Bjorn Jandel percebeu que ela tinha entendido alguma coisa. Acho que agora eu sei como lidar com os espíritos, ela disse com confiança tranquila. A irmã mais velha bagunçou o cabelo dela com carinho. Ah, é mesmo? Ouvi dizer que espíritos de fogo são bem temperamentais. Você vai ter que... A expressão de Bjorn Jandel escureceu de uma vez. Então esse é o tipo de gente com quem ela costuma andar. Ao redor dela só tinha homem alto, ombrudo, afundado em colônia e sem charme nenhum. Ele resmungou amargamente para si mesmo. Droga, que inveja! Então os olhares dos dois se encontraram à distância, e o coração dele deu uma falhada. Ela tá olhando para cá. Boa! Ele fez um gesto discreto rapidinho. Hoje à noite, vamos nos encontrar. Ela sorriu de leve e assentiu. Tá bom. Infelizmente, a irmã dela percebeu na mesma hora, afiado bastante para notar aquela troca de olhares de imediato. Era o Infornaxide Tercia. Você conhece aquele cara? Assustada, Era o Infornaxide Tercia ficou rígida. O quê? Não, claro que não. Enquanto isso, não muito longe dali, Karak já estava se metendo onde não devia. Bjorn Jandel, filho de Jandel, o que você tá olhando? Não vai me dizer que você conhece aquelas garotas elfas. Bjorn Jandel tratou de afastar a ideia com um gesto apressado. Não, nada disso. Mas Karak claramente não acreditou. Ele soltou um berro alto bastante para acordar os mortos. Ahá, então conhece sim. Não é possível que um guerreiro de primeira linha como você conheça qualquer uma daquelas esquisitas de orelha comprida. Então só pode ser isso. O barulho imediatamente chamou de novo a atenção da irmã de Erwin Fornaxide Tercia. Bjorn Jandel, vendo a situação sair do controle e a tensão subir como pólvora seca pegando uma faísca perdida, não pôde fazer nada além de balançar a cabeça em rendição silenciosa. Sério, eu vou morrer cercado por um bando de homens das cavernas. Que porra é essa, Romeu e Julieta? Quando o resto do grupo finalmente saiu da taverna, Bjorn Jandel soltou um longo suspiro de alívio. Finalmente acabou. Ele se levantou, esperando que aquilo fosse o fim de toda essa palhaçada. Todo mundo aqui. Vamos andando. Karak,
Como sempre, estava animado. Isso aí. Bora. Tentar falar com Erwin Fornaxide Tercia num clima desses era impossível. Ele teria que esperar anoitecer e encontrar ela depois. Quando eles estavam prestes a sair, uma voz engasgada e tremendo chamou de repente. Pai. Um jovem aventureiro correu direto para os braços do pai. As lágrimas caíam sem parar enquanto os dois se abraçavam. Senti tanto a sua falta, pai. Eu também senti sua falta. Você se comportou em casa direitinho, né? Ao ver aquele reencontro tão sincero, Bjorn Jandel ficou parado por um instante. É mesmo, e isso também acontecia no jogo. Ao redor deles, mais cenas de alegria se desenrolavam. Um irmão saiu correndo com os braços abertos. Você voltou. Uma mãe caiu no choro. Graças aos deuses, você tá vivo. Era a alegria do reencontro, de ver de novo pessoas queridas e amigos preciosos. Mas misturado a isso também havia uma dor igualmente profunda. Uma mulher loira gritou em agonia, Remarion, meu marido, onde está meu marido? Alguém respondeu com delicadeza, sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Em outro canto, uma garotinha puxava a mão da mãe, completamente sem entender a tragédia no ar. A mãe, o papai não vai voltar. A tristeza tinha se espalhado por cada canto daquele lugar. Uma pessoa caiu de joelhos em desespero. A culpa é toda minha. Eu devia ter feito mais. Outra tentou consolar em meio às lágrimas. Não tinha nada que qualquer um de nós pudesse fazer. Bjorn Jandel tinha jogado Dungeon Stone milhares de vezes, mas ouvir soluços de verdade, não efeitos sonoros, não cenas roteirizadas em 2D, batia de um jeito completamente diferente. Parecia dolorosamente estranho, quase irreal de um jeito que ele não conseguia ignorar. A noite caiu, e os lunáticos se soltaram de vez. As bebidas eram servidas sem parar, e as risadas explodiam uma atrás da outra. Vira tudo! Eles comemoravam com a alegria selvagem e imprudente de pessoas que sobreviveram quando podiam muito bem ter morrido. Bjorn Jandel, por outro lado, já tinha chegado no limite da paciência. Vocês perderam a cabeça de vez? Como ele já tinha pensado antes, o único motivo de ter ficado perto desse bando de lunáticos era porque suspeitava que talvez tivesse deixado passar algum detalhe importante da história ou alguma informação escondida. Importante, uma ova. Tudo o que eles estavam fazendo agora era encher a cara como se amanhã não existisse. Eles nem pareciam mais saber em que dia estavam. Ficar ali por mais tempo seria puro desperdício de tempo. Bjorn Jandel olhou para a multidão descontrolada à sua frente e balançou a cabeça, sem acreditar muito no que via. Então se levantou com decisão. Vou sair um pouco. Karak tentou impedir na mesma hora. Espera, o quê? Você vai embora de vez? Assustados com o movimento repentino, todos ao redor se viraram de uma vez para tentar impedir ele. O que é isso? A estrela de hoje já quer ir embora? Por que tão cedo? Bjorn Jandel contraiu os lábios. Estrela de hoje, o cacete. Ele xingou por dentro. Esses caras realmente não vão me deixar sair. E se, na verdade, o jeito deles fosse amigável, quase caloroso, até? Ele pensou que também não dava muito para culpar aqueles caras. Boa sorte lá fora, grande guerreiro, filho de Jandel. Um deles gritou isso para ele, e acima da cidade, o pôr do sol era tão deslumbrante que quase parecia irreal. Bjorn Jandel continuou andando, absorvendo tudo em silêncio. Espera por mim! Alguém gritou atrás dele. Bjorn Jandel olhou por cima do ombro e murmurou baixinho. Aqui é tão tranquilo. Sem monstros escondidos no escuro. Sem desgraçados tramando para matar ele. Só pessoas comuns vivendo suas vidas normais. O que a gente vai fazer hoje à noite? Alguém perguntou. Vamos para a taverna. Meu marido vai entrar no labirinto de novo. Outros riram e entraram na conversa com naturalidade. Havia uma estranha sensação de ordem no ar, uma tranquilidade silenciosa que ele nem tinha percebido quanto estava fazendo falta.
Mesmo se você tropeçasse e caísse nessa cidade, parecia que dava para levantar de novo na mesma hora, porque com certeza alguém por perto estenderia a mão para ajudar. Bjorn Jandel fechou lentamente a mão em punho. Esse realmente é outro mundo, pensou. Talvez não fosse tão civilizado quanto a Terra do século XXI, mas mesmo assim. Ele deu mais um passo. Ele entrou no quarto do hotel e abriu o chuveiro. A água quente caiu sobre ele, envolvendo seu corpo largo e musculoso numa sensação profunda de calor. Mesmo assim, a mente dele continuava estranhamente quieta. Talvez viver nessa cidade não seja tão ruim quanto eu pensei. Depois do banho, ele soltou um longo suspiro cansado. Cara, isso é bom demais. Bjorn Jandel se jogou pesado na cama e ficou olhando sem expressão pro teto acima dele. Os olhos dele continuaram abertos. Ele esfregou os olhos e sussurrou para si mesmo. Não, sendo sincero, eu ainda quero voltar para casa. Quero muito, muito mesmo voltar para casa. Uma onda de emoção subiu dentro dele de repente, mesmo sabendo que na verdade ninguém estaria esperando por ele lá caso um dia ele voltasse. A essa altura, a noite já tinha caído por completo, e a lua agora estava bem acima da cabeça dele. Eram 9h18 da noite. Ele se espreguiçou devagar e se sentou. Acordando com um leve sobressalto, ele olhou para o céu limpo da noite. Era por volta do meio-dia quando eu saí do labirinto, pensou. Então eu devo ter dormido umas 4, talvez 5 horas. Já era hora de encontrar Erwin Fornaxi Tercia na taverna Black Whale. Mas então um morador local contou a notícia para ele com toda naturalidade. A taverna Black Whale? Aquele lugar sumiu faz 10 anos. Bjorn Jandel ficou parado, chocado. Sumiu. O homem assentiu. O filho do dono tinha problema com o jogo. Bebida, dívida, aquela bagunça toda. No fim, venderam o lugar. Dono novo, nome novo. Aquela taverna guardava muitas memórias para quem vivia por aqui. Uma pena mesmo. Bjorn Jandel ficou imóvel por um instante. Ele já desconfiava que algo assim pudesse ter acontecido. Afinal, muito tempo devia ter passado desde aquele evento, considerando a cronologia do jogo. Então ele perguntou de novo, e como ela se chama agora? O homem hesitou. Deixe eu pensar. Python Puto. Seguindo esse nome, Bjorn Jandel logo se viu parado bem em frente ao lugar. Então essa é a antiga Black Whale, ele murmurou. Não parece nem um pouco com a versão do jogo. Pelo menos eu ainda consigo ler a escrita daqui. Depois eu devia passar na biblioteca e estudar melhor essa escrita local. Lá dentro, o lugar estava tão animado quanto sempre. Bem-vindo, alguém gritou. Ei, traz outra garrafa para essa mesa, tem um cara aqui que nem sabe o que é ficar bêbado. Bjorn Jandel fez uma careta. Barulhento pra caramba. Onde está Erwin Fornaxi Tercia? Antes mesmo de terminar o pensamento, alguém chamou, ei, você. Ele se virou, e travou. Ela estava acenando para ele, toda animada. Era ela, a mulher de mais cedo naquele mesmo dia. Ela franziu a testa no instante em que ele olhou. Então o lunático daquela tarde era você, é. Bjorn Jandel foi até lá e se apresentou com cara séria. Bjorn Jandel, filho de Jandel. E você é? Ela cruzou os braços, nada impressionada. Eu sou a irmã mais velha dessa garota. Enquanto isso, Erwin Fornaxi Tercia falou baixinho, com os olhos um pouco úmidos. Mana, Bjorn Jandel suspirou, fingindo entender errado. Espera, seu nome é a irmã mais velha dessa garota. Ela bateu na mesa, frustrada. Só me chama de Teresa. Bjorn Jandel ficou em silêncio. O nome completo de Erwin Fornaxi Tercia é Erwin Fornaxi Tercia. Então ela não quer que eu saiba o verdadeiro sobrenome da família. Ele se sentou e abaixou a voz. Então, Teresa, o que traz você aqui esta noite? Ela não conseguiu manter a calma nem por um segundo. Batendo na mesa de novo, ela lançou um olhar feroz para ele. Escuta, lunático,
eu tenho uma pergunta. Por que você pediu para uma garota tão nova se encontrar com você numa taverna a essa hora da noite? Teresa se levantou de supetão e bateu as duas mãos na mesa. Ontem à noite, você disse para Erwin Fornaxi Tercia se encontrar com você numa taverna suspeita, e depois nem apareceu. Ela ficou lá esperando a noite inteira. E agora você ainda tem coragem de me perguntar o que eu tô fazendo aqui? Seu bárbaro sem vergonha, ela completou com dureza, enquanto Erwin Fornaxi Tercia parecia querer defender ele, mas não ousava interromper. Bjorn Jandel franziu a testa, e o tom de voz dele ficou sério na mesma hora. Espera. Do que exatamente você tá falando? Ontem à noite. O rosto de Teresa escureceu imediatamente. Não se faz de idiota. Bjorn Jandel então se virou para Erwin Fornaxi Tercia. Há quanto tempo a gente saiu da dungeon? Ela pensou por um momento antes de responder. Umas 30 horas. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram em choque. 30, não 4. 30. O rosto dele perdeu toda a cor na hora. O suor começou a escorrer dele como chuva. Agora faz sentido eu ter acordado tão descansado. Eu dormi um dia inteiro. Ele fez uma careta forte, e então ficou visivelmente arrependido. Me desculpa, Erwin Fornaxi Tercia. Então, de braços cruzados, ele acrescentou num tom mais firme, sério. Eu tô mesmo mal por isso. Dormi demais. As duas garotas ficaram pegas de surpresa. Erwin Fornaxi Tercia parecia especialmente confusa. O quê? O que foi que você acabou de dizer? Ela gaguejou. Bjorn Jandel piscou. Ela ficou tão chocada assim? Será que ninguém nunca tinha visto um bárbaro pedir desculpa antes? Teresa pigarreou e insistiu de novo. Quer dizer, eu também não esperava exatamente pontualidade de alguém como você, sendo um maluco e tudo mais. Então me diz, por que você pediu para Erwin Fornaxi Tercia se encontrar com você lá em primeiro lugar? Bjorn Jandel pensou, eu podia inventar uma desculpa enorme agora mesmo. Mas em vez disso, ele cutucou a orelha com naturalidade e respondeu com um sorrisinho de canto, eu não te devo explicação nenhuma. Se você quer saber, pergunta para a própria Erwin Fornaxi Tercia. Uma veia saltou na testa de Teresa, e os lábios dela tremeram. Esse cara, tá pedindo para levar um soco. Interessante. Você fala bonito mesmo, hein? Bjorn Jandel ergueu o queixo num desafio aberto. E o que isso tem a ver? Talvez seja melhor baixar esse tom, a não ser que você pretenda tomar conta de Erwin Fornaxi Tercia pelo resto da vida. Teresa lançou um olhar mortal para ele. Seu selvagem. Erwin Fornaxi Tercia entrou no meio às pressas. Gente, por favor. Teresa largou uma bolsa sobre a mesa. Aqui, pega. Aí tem 350 mil pedras. É a parte de Erwin Fornaxi Tercia pela essência que ela conseguiu. Bjorn Jandel franziu a testa ao ser atingido por uma estranha sensação de déjà vu. Espera, isso não tá exatamente igual àquelas cenas de dorama coreano bem melodramáticas. Ela tá prestes a jogar o dinheiro na minha cara e gritar, pega essa grana e some da vida dela, ou alguma coisa assim. Erwin Fornaxi Tercia cruzou os braços com força e lançou um olhar duro, como se estivesse tentando enxergar através dele. E então? Por que você não quer aceitar? Perguntou, com a voz ficando mais afiada de desconfiança. Os olhos dela se estreitaram ainda mais. Não me diga que você ficou aqui porque tinha alguma outra intenção. Bjorn Jandel ignorou completamente a acusação direta dela e virou o olhar para Erwin Fornaxi Tercia. E você? Perguntou, num tom calmo. Concorda com ela? Erwin Fornaxi Tercia hesitou, claramente pega de surpresa. Bom, Bjorn Jandel soltou um suspiro baixo e a interrompeu antes que ela terminasse. Lembra do acordo? Em troca da essência que eu te dei, você concordou em me ajudar até eu juntar essência suficiente para completar minha missão. Ao ouvir isso, a expressão de Erwin Fornaxi Tercia se iluminou de repente, como se uma promessa esquecida finalmente tivesse voltado à mente. Ah, é mesmo.
Mas, logo em seguida, a expressão dela voltou a ficar nublada, e aquele brilho deu lugar à incerteza. Me desculpa. Bjorn Jandel piscou ao ouvir o pedido de desculpas dela. Por quê? A gente trabalhou bem junto na dungeon, não foi? Erwin Fornaxide Tercia falou antes que ela pudesse responder. De agora em diante, Erwin Fornaxide Tercia vai entrar nas dungeons comigo. Só deixamos ela ir sozinha dessa vez por causa da tradição. Eu nunca tive a intenção de deixar ela continuar se jogando no perigo sozinha. Bjorn Jandel estalou a língua de leve. Entendi. Então ela já tem alguém para fazer dupla. Ele desviou o olhar, sem conseguir esconder a decepção. Justo agora que as coisas entre nós estavam começando a se encaixar. Erwin Fornaxide Tercia empurrou a bolsa de novo na direção dele. Se agora você entendeu, então pega o dinheiro. Bjorn Jandel estreitou os olhos na mesma hora. Espera aí. Pelo preço atual, 350 mil não é só mais ou menos metade do valor daquela essência? Erwin Fornaxide Tercia deu de ombros, casualmente. Claro que é. Mas fala sério, você também ganhou bastante com isso, não ganhou? Bjorn Jandel não se mexeu nem um centímetro. Ainda faltam 280 mil. A gente combinou uma divisão de 9-1, lembra? Erwin Fornaxide Tercia deu um sorrisinho de canto. Ah, é verdade. Quase esqueci dessa parte. Ela jogou outra bolsa sobre a mesa com um baque pesado. Aqui. 280 mil pedras mágicas. Bjorn Jandel ficou olhando em silêncio, completamente sem palavras. Que inferno, ela estava mesmo planejando me pagar menos se eu não tocasse no assunto. Elfazinha mesquinha de orelha pontuda, Bjorn Jandel murmurou baixinho. Agora eu finalmente entendo por que os bárbaros não suportam a raça de vocês. Depois, ele olhou para Erwin Fornaxide Tercia com cautela evidente. Enfim, se você já terminou aqui, pode sair por um momento? Tem uma coisa que eu quero dizer para Erwin Fornaxide Tercia. Erwin Fornaxide Tercia arqueou uma sobrancelha, claramente sem se impressionar. Você ainda tem algo para dizer para ela? Nesse momento, Erwin Fornaxide Tercia puxou de leve a manga da irmã e falou com a voz suave. Mana, obrigada por se preocupar comigo e vir até aqui, disse ela, com os olhos brilhando de emoção. Mas você pode ir na frente? Eu preciso agradecer direito a ele e me despedir. Erwin Fornaxide Tercia claramente tinha muita coisa que queria dizer, mas engoliu tudo. Depois de um longo momento, soltou um suspiro baixo. Tudo bem. Você não é mais criança. Mas, justo quando se virou, ela apontou o dedo direto para a cara de Bjorn Jandel. Então jura, seu bárbaro maldito. Ele se assustou com a exigência. Jurar? Jurar o quê, exatamente? A expressão de Erwin Fornaxide Tercia ficou mortalmente séria. Jura que você não vai dormir com Erwin Fornaxide Tercia? Se jurar isso, eu saio agora mesmo. O rosto de Erwin Fornaxide Tercia ficou vermelho na mesma hora, e ela se levantou da cadeira num pulo. O quê? O que é que você tá falando agora? Bjorn Jandel piscou uma vez e então organizou a situação calmamente na cabeça. Espera, não dormir com ela? Então isso quer dizer que, aparentemente, todo o resto está liberado. Erwin Fornaxide Tercia não ligava nem um pouco para o quão absurdo aquilo soava. Ela manteve a posição sem recuar. Jura? Bjorn Jandel não hesitou nem por um segundo. Eu juro. Pela honra de um guerreiro. Claro, por dentro, ele estava completamente tranquilo. Honra de guerreiro? Ah, por favor. Nunca liguei para esse tipo de bobagem nem por um segundo. Erwin Fornaxide Tercia ficou visivelmente decepcionada. Satisfeita por ter conseguido exatamente o que queria, Erwin Fornaxide Tercia se virou com um ar convencido de vitória. Certo, então. Estou indo. Espera, mana, chamou Erwin Fornaxide Tercia. Mas, depois de dar só alguns passos, Erwin Fornaxide Tercia parou de repente e acrescentou, quase esqueci.
Ela virou o rosto levemente por cima do ombro. Obrigada por salvar Erwin Fornaxide Tercia, Bjorn Jandel, filho de Jandel. Assim que Erwin Fornaxide Tercia finalmente foi embora, Erwin Fornaxide Tercia desabou sobre a mesa e soltou um longo suspiro cansado. Quando ela ergueu o rosto devagar de novo, seus olhos estavam úmidos e brilhando. O que eu faço agora? Sussurrou, sem saber o que fazer. Eu nunca fui contra minha irmã antes. Você acha que ela tá brava comigo? Bjorn Jandel sorriu para ela de forma firme e reconfortante. Ela não pareceu tão brava assim para mim. Erwin Fornaxide Tercia soltou um pequeno suspiro, visivelmente aliviada com a resposta dele. Que bom, então ela hesitou, parecendo sem jeito e um pouco envergonhada. Sobre a sua oferta de antes, obrigada. Mas eu já tinha decidido que apoiaria minha irmã, então me desculpa mesmo. Bjorn Jandel esfregou o queixo, pensativo. Você não precisa pedir desculpa. Faz sentido. Ele fez as contas rapidinho na cabeça. Se algum elfo de alto escalão me oferecer ajuda para explorar uma dungeon de novo, não tem a menor chance de eu recusar. Então Erwin Fornaxide Tercia entregou a ele mais uma bolsa grande. Aqui, 63.000 pedras mágicas da Bland Claw e do arco. Eu já tirei a minha parte, então não precisa se preocupar. Ela acrescentou com um sorriso pequeno e gentil. E eu também arrumei suas coisas, embora ainda tenha bastante coisa sobrando. Provavelmente você vai querer preparar o resto por conta própria para amanhã. Bjorn Jandel assentiu, impressionado. Ela até adivinhou o que eu ia perguntar antes de eu abrir a boca. Eu estava pensando em chamar ela pro meu grupo, mas essa chance já era. Que pena. Depois disso, o clima entre os dois ficou um pouco estranho e incerto. Erwin Fornaxide Tercia mexia nas mãos, claramente sem saber como agir. Eu preciso te retribuir de alguma forma, ela disse por fim. Bjorn Jandel piscou. Me retribuir. Ela assentiu com sinceridade. Eu te falei antes, não foi? Que com certeza retribuiria sua gentileza por ter me ajudado. Nisso, Bjorn Jandel finalmente entendeu. Então foi por isso que a irmã dela me forçou a jurar. Ela devia estar com medo de que Erwin Fornaxide Tercia tentasse oferecer alguma coisa estranha ou inadequada como retribuição. Ele soltou um suspiro baixo. Me retribuir? Sinceramente, não consigo pensar em nada agora. Depois de uma breve pausa, perguntou, você quer comer alguma coisa? Erwin Fornaxide Tercia balançou a cabeça de leve. Não tô com tanta fome assim. Tudo bem, então eu vou pedir alguma coisa só para mim, ele respondeu, num tom simples e direto. De repente, Erwin Fornaxide Tercia pareceu se lembrar de algo importante, e a expressão dela mudou por completo. O rosto dela ficou vermelho, e, depois de hesitar por um bom tempo, ela se inclinou um pouco para a frente, como se estivesse reunindo toda a coragem que tinha. Então soltou tudo de uma vez. Eu quero beber vinho. Ontem eu me segurei o dia inteiro. Não bebi nem uma gota. Bjorn Jandel inclinou a cabeça, totalmente confuso. Vinho? Erwin Fornaxide Tercia bateu de leve no peito, animada, com os olhos brilhando de expectativa. Eu quero brindar com você. Bjorn Jandel puxou pela memória. Um brinde? Lembro que isso era uma parte importante da cultura élfica no jogo. Para os elfos, que só viviam até alcançar a idade adulta, o primeiro brinde tinha um significado especialmente profundo e simbólico. Ele hesitou por um instante e então respondeu com sinceridade, seria uma honra. Erwin Fornaxide Tercia deu uma risadinha e o corrigiu gentilmente. O certo é dizer, obrigado. Bjorn Jandel assentiu e se corrigiu na mesma hora. Obrigado. Ela abriu um sorriso radiante para ele, com os olhos se curvando num brilho caloroso e encantador. Claro. Nós atravessamos o labirinto juntos. Então, naturalmente, nosso primeiro brinde tinha que ser um com o outro. Erwin Fornaxide Tercia se atrapalhou um pouco nas palavras, claramente sem jeito apesar do sorriso. Mas, esse talvez não seja o seu primeiro brinde, né?
Bjorn Jandel olhou para ela, confuso. Como assim? Também é o meu primeiro. Os olhos dela se arregalaram de surpresa genuína. Ah. Ele coçou a nuca e explicou, eu te falei antes. Eu só tenho 20 anos. Ela ficou olhando para ele com total desconfiança. Você não tá zoando com a minha cara, tá? Bjorn Jandel sorriu com confiança. Essa também foi a minha primeira vez entrando no labirinto. Mais tarde, a mesa diante deles estava transbordando de comida, tão cheia que mal sobrava espaço vazio. Erwin Fornaxide III ergueu a taça com um sorriso brilhante e cintilante. Você mandou muito bem hoje, grandão. Bjorn Jandel ergueu a taça de volta, com uma expressão firme, mas calorosa. Você também. As taças se tocaram com um tilintar seco e claro, e os dois brindaram juntos em perfeita sintonia, com um som leve e animado. Saúde! Algum tempo depois, a refeição já estava quase toda acabada, restando só alguns pedaços e pratos vazios sobre a mesa. Erwin Fornaxide III, com as bochechas coradas de vermelho, apoiou o rosto nas duas mãos e soltou uma risadinha suave de bêbada. Você tá muito estiloso com essa camisa hoje à noite. Bjorn Jandel não falou nada, mas por dentro pensou, ela também fica bem bonita com esse vestido. Já chega de conversa fiada, pensou ele, ficando mais sério. Será que eu falo da parte importante agora? Enquanto isso, Erwin Fornaxide III continuava falando sem parar, elogiando a capacidade dele de beber como se fosse uma lenda heroica. Bjorn Jandel deu outro gole fundo, daqueles de verdade, e depois limpou a boca com as costas da mão. Erwin Fornaxide III, você disse antes que queria me retribuir, né? Então, pensei em uma coisa. Ela piscou para ele, instantaneamente interessada, e aquela névoa da bebida deu lugar a uma tensão curiosa. O que é? Ele se inclinou para perto, abaixando a voz até quase virar um sussurro. Mas não aqui. Aqueles guardas podem começar a observar a gente. Naquele breve instante suspenso, o rosto dela ficou vazio, mas logo a ficha caiu, e um rubor quente se espalhou rápido pelas bochechas. Então que tal a gente ir pro seu quarto, sugeriu ela, com uma ousadia surpreendente. Bjorn Jandel não hesitou nem por um segundo. Parece uma ótima ideia. Pouco depois, sons abafados e altamente suspeitos continuavam saindo do quarto 305. Abre mais as pernas, Erwin Fornaxide III. O olhar de Bjorn Jandel estava fixo, afiado e totalmente concentrado enquanto encarava ela sem desviar. Erwin Fornaxide III, ofegante, protestou entre um suspiro e outro. Mesmo que você diga isso, ela gritou de dor, prensada de bruços na cama. Meu ombro! Você tá deslocando ele! Bjorn Jandel fez mais força e murmurou, é muito difícil controlar minha força. Em total contraste com o tom calmo e controlado dele, lágrimas escorriam pelo rosto de Erwin Fornaxide III enquanto ela chorava sem saber o que fazer. Se você continuar assim, meus ossos vão deformar. Ainda sem se convencer, Bjorn Jandel perguntou com um olhar desconfiado, tem certeza? Erwin Fornaxide III jurou depressa, sim, eu juro pelo nome da minha família. Só então ele parou, embora claramente sem vontade. Tá bom, vamos dar uma pausa. Ela correu para o canto, agarrando o braço com força, com uma cara quase chorando, ofendida e totalmente injustiçada. Eu sobrevivi. Será que meu braço ainda tá inteiro? Bjorn Jandel apoiou as mãos nos joelhos e pensou, acho que a agilidade no mundo real não é tão impressionante assim no fim das contas. Ainda abraçando o ombro de forma protetora, Erwin Fornaxide III olhou para ele timidamente e perguntou, então, você me chamou aqui só para testar minhas habilidades? Bjorn Jandel admitiu sem muita hesitação. Tecnicamente é proibido usar habilidades dentro da cidade, mas, para falar a verdade, eu só queria comparar a essência entre o jogo e a vida real. Na mesma hora, ela fez bico de insatisfação. Eu não ligo mais. Dungeonstone nunca foi conhecido por ser amigável com o usuário, para começo de conversa. Isso já ficava óbvio no momento em que alguém olhava para a tela de status.
Quando a interface do jogador aparecia, ela dividia todos os atributos nas 3 grandes categorias: corpo, mente e habilidade. Na parte de corpo, a lista seguia em detalhes cansativos, com status específicos e valores numéricos. Ao clicar no ícone, abriam-se centenas de subcategorias, deixando o sistema ainda mais absurdo. Por exemplo, o status de estamina aumentava a resistência, mas também deixava o corpo do personagem mais duro, mais robusto e visivelmente mais musculoso. Ele permitia carregar equipamentos mais pesados, como mochilas e bolsas, e também aumentava o poder de ataque físico ao usar armas como espadas ou machados. Era exatamente por isso que, mesmo que 2 personagens parecessem ter status base parecidos à primeira vista, na prática eles ainda podiam acabar desempenhando funções completamente diferentes. Corpo 50. Ele só tinha aprendido tudo isso depois de passar milhares e milhares de horas no jogo. Bjorn Jandel franziu o rosto, claramente irritado. Ainda existem status com efeitos absurdos que eu não entendo completamente, mesmo depois de 9 anos jogando. Um deles era Obsession, um status ligado à essência que Erwin Fornaxide III havia absorvido. Ele pensou bastante sobre isso. Ainda faço ideia nenhuma do que isso realmente faz, além do fato de ser considerado um status mental de baixo nível. Erwin Fornaxide III olhou para ele com expectativa, esperando o que ele ia dizer a seguir. Então, e agora? Ele observou a corrente constante de energia verde se movendo dentro do corpo dela. Depois que saiu do labirinto, você percebeu alguma mudança? Tipo pensar demais mais do que o normal, ou ficar impaciente com mais facilidade? Erwin Fornaxide III coçou o queixo tentando lembrar. Não tenho certeza. Então os olhos dela brilharam de repente, como se algo tivesse encaixado. Cookies. Eu nunca comi tantos ovos na minha vida. Bjorn Jandel ficou em silêncio por um momento. Entendi. Ele pensou de novo. Será que é isso? Obsession aumenta o desejo. Isso explicaria por que nunca fez tanta diferença no jogo. Mesmo assim, talvez existam mais status ocultos dos quais eu ainda não sei nada. Vou ter que continuar tomando cuidado. Erwin Fornaxide III estendeu a mão e puxou de leve a manga dele. Ei, disse ela docemente, com a voz suave e sonolenta. Agora eu tô com sono. Bjorn Jandel desistiu dos poucos experimentos que ainda tinha planejado. Tá bom, vamos dormir. Ele se inclinou e apagou a vela, mergulhando o quarto numa escuridão silenciosa. Bjorn Jandel pegou no sono rapidamente, mas então abriu os olhos de repente, sem aviso. Uma memória surgiu de repente na cabeça dele. Espera, ela não tinha me dito para não dormir com ela? Ele virou a cabeça e olhou para Erwin Fornaxide III, que roncava tranquilamente ao lado dele, com as bochechas coradas. Bom, acho que ela queria dizer o outro tipo de dormir junto. Na manhã seguinte, vários tipos de armas estavam espalhados por todo o chão. Então tudo isso aqui é loot? Erwin Fornaxide III se abaixou, claramente impressionada. Nossa, é muita coisa. Vir para minha hospedaria foi uma ótima ideia. A gente vai vender tudo. Bjorn Jandel respondeu, tudo, menos alguns itens. Os olhos dela brilharam na mesma hora. Então eu posso ficar com a roupa de couro e esse cinto. Ele lançou um olhar sério, sem enrolação. Pode, mas vai sair da sua parte. Fechado, ela concordou na hora, sem nem pensar 2 vezes. Os dois foram para uma loja, onde o dono examinou uma espada com cuidado. Eu pago 350 mil de essência por essa aqui. Depois eles foram a outra loja. O total dessas aqui dá 180 mil. E depois outra. Pago 250 mil pelo lote. Eles passaram o dia inteiro indo de loja em loja, vendendo item atrás de item. No total, ganhamos 1.450.000 de essência. No fim, Bjorn Jandel estava carregando 3 bolsas enormes. Erwin Fornaxide III ficou sem palavras de tão chocada. Isso não é um sonho, né? É muita coisa. Quanto isso dá de verdade?
Depois de tirar a parte de Erwin Fornaxide Tercia, sobram para mim cerca de 1,4 milhão. Ele sorriu de canto, claramente orgulhoso. Nada mal para um rol de começo de jogo. Certo, hora de seguir caminhos separados. Erwin Fornaxide Tercia soltou, surpresa. Bjorn Jandel piscou, confuso com a reação dela. Por que ela tá tão surpresa? A gente não tem mais nada para fazer junto. Já que estamos indo na mesma direção, vamos caminhando até a praça central, ele sugeriu casualmente. O rosto de Erwin Fornaxide Tercia escureceu na hora. Tá bom, murmurou, decepcionada. Eu só queria passar um pouco mais de tempo com você. Quando chegaram à praça, encontraram uma multidão barulhenta reunida em um grande círculo, com vozes se levantando em ondas agitadas. Erwin Fornaxide Tercia inclinou a cabeça, curiosa. Por que tem tanta gente reunida ali? Bjorn Jandel estreitou os olhos enquanto uma sensação ruim começava a subir no peito. Aquilo parece uma execução. Os soldados gritavam no topo dos pulmões, dando ordens secas para a multidão. Todo mundo para trás. Um homem estava de pé na plataforma de execução, tremendo tanto que parecia que os joelhos iam ceder a qualquer momento. Seus olhos estavam marejados e trêmulos, como se ele ainda quisesse dizer alguma coisa antes de tudo acabar. Essas não eram pessoas condenadas por crimes monstruosos como assassinato, estupro ou incêndio criminoso. O crime delas era muito mais amargamente simples: não conseguiram pagar os impostos. Um dos soldados agarrou a corda da guilhotina e puxou com violência, depois gritou com uma voz fria e cortante: agora vamos começar a execução. Rafonia era a última cidade sobrevivente nesse outro mundo, um único refúgio que ainda continuava de pé numa terra destruída pela maldição de uma bruxa. Naquele território apertado e desesperador, o labirinto era a única fonte real de recursos. Quem não conseguia pagar os impostos era condenado à morte de forma tão casual e limpa como se fosse a lei mais natural do mundo. A lâmina despencou com força. Esse método brutal não era só uma punição, mas também uma ferramenta cruel para manter a população sob controle. E mesmo assim, o horror ainda não tinha acabado. A multidão ao redor avançou como um bando de feras famintas, empurrando e pisoteando uns aos outros no meio do frenesi. Sai da frente, gritavam. Eles mergulhavam pedaços de pão no sangue recém-derramado do homem executado e depois enfiavam os pedaços ensopados na boca com ganância. Eles mastigavam e murmuravam baixinho, como se estivessem saboreando uma iguaria requintada. Meu Deus, Erwin Fornaxide Tercia cobriu a boca, horrorizada. Oh, o quê? Por que eles estão molhando o pão em sangue? O rosto de Bjorn Jandel tinha ficado pálido quando ele explicou em voz baixa: existe uma lenda antiga. Dizem que, se você beber o sangue de um executado, vai receber uma bênção de riqueza e sorte. Erwin Fornaxide Tercia, ainda visivelmente abalada, perguntou com a voz trêmula: quanto é o imposto do primeiro ano? Ela parou por um instante, pensando. 700.000 Spirit Stones para raças não humanas. Bjorn Jandel franziu a testa. Isso já está se afastando do jogo, mas ainda existem paralelos bem claros. E depois do primeiro ano? Ela empalideceu e cobriu a boca de novo antes de responder com dificuldade: 800.000 Spirit Stones, mais uma taxa de troca. Bjorn Jandel assentiu devagar. Igual ao jogo, os impostos aumentam ano após ano. Ele,